Olá, vamos falar um pouquinho sobre o movimento realista. O que é o realismo, gente? Realismo é um movimento que discorre a respeito daquilo que estava acontecendo na sociedade no século XIX, mas de uma forma um pouquinho mais focada nos acontecimentos sociais. Então, contrário ao movimento romântico, que é o movimento anterior ao realismo, o que nós vamos ter? Primordialmente, aquela quebra da ideia do amor romântico idealizado, aquela quebra de uma sociedade perfeita, de uma burguesia que prima por valores. Então tudo isso vai ser colocado de lado para que a literatura efetivamente fale a respeito do real. Então o movimento se chama realismo exatamente por isso, porque toda essa crítica a uma burguesia hipócrita, toda essa crítica ao que estava acontecendo na sociedade aparece nesse momento, nesse movimento. Então o movimento realista muitas vezes é estudado junto ao naturalismo exatamente por isso, porque qual vai ser a diferenciação que nós vamos encontrar, já antecipando um pouquinho a ideia. No realismo fala-se muito a respeito desse burguês. Então o burguês aparece como aquele que oprime, o burguês aparece como aquele que pratica a arte da hipocrisia, ele é hipócrita a todo momento, então ele prega para a sociedade que ele é uma coisa e na verdade ele é outra, no âmago da família, no seio familiar, ele é uma pessoa completamente diferente. Já no movimento naturalista, que começa no Brasil junto ao realismo, nós vamos deparar com a crítica social, mas falando a respeito dos mais pobres. Então, quem aparece na obra naturalista? Aparece o burguês oprimindo e esse pobre, esse proletário oprimido nas suas histórias com os seus problemas. Então os problemas sociais aparecem muito mais evidentes na obra naturalista, enquanto na realista é mais essa questão da hipocrisia burguesa mesmo. Vamos falar um pouquinho a respeito das características desse movimento realista, quando ele começou e tudo mais. Olha só, acompanha aqui, gente. Nesse momento, no realismo, a primeira obra que inicia esse movimento lá na Europa vai se chamar Madame Bovary. Ah, mas por que eu tenho que saber da obra da Europa? Em alguns movimentos é muito importante que você saiba como essa obra começa, principalmente porque ela vai dar um pouquinho de embasamento para as obras daqui. Então a obra Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que começa algum tempo antes lá na Europa, 1857, ao passo que no Brasil começa só em 1881, essa obra fala a respeito de adultério. Uma das temáticas mais presentes na obra realista é o adultério, gente. Então, quando você vê uma obra que discorre a respeito desse assunto, você já pode arriscar que ela é uma obra realista. Nesse caso aqui, o Gustave Flaubert procura expor essa situação do adultério exatamente para chocar a sociedade. Ah, então o movimento realista quer de certa maneira causar? Sim, ele quer causar. E por que ele procura chocar a sociedade? Por que ele procura causar na sociedade? Exatamente por aquilo que eu acabei de falar. Pela questão da hipocrisia. A hipocrisia fica muito presente e a classe burguesa, isso é o mais interessante da obra, é que a classe burguesa nem sempre percebia que estava se falando mal dela. Então, quando a obra é lida pela própria classe burguesa, porque é ela quem faz a leitura das obras literárias no Brasil, ela não percebia muitas vezes que ela era o assunto do livro, que a crítica era a ela. Isso, o Machado de Assis, e nisso o Machado de Assis é extremamente volátil, porque ele consegue fazer obras que agradem a essa burguesia, quando ele faz a obra romântica, primeira fase do Machado de Assis é romântica, e na segunda fase ele já, de certa maneira, dá esse tapa com luva de pelica no rosto da burguesia. Olha só, gente, então, primeira obra, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Não confunda esse Gustave Flaubert aqui com o Gustave Courbet, que é um artista da arte plástica realista também, beleza? Olha só, gente, e quando é que essa obra vai começar aqui no Brasil? Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma super obra do Machado de Assis. E por que Memórias Póstumas de Brás Cubas vai ser esse momento de transição entre a primeira fase de Machado de Assis e uma segunda fase do Machado de Assis? Principalmente porque o Memórias Póstumas de Brás Cubas tem
a técnica dos capítulos curtos, tem a técnica de fazer a metalinguagem, de falar sobre a obra e principalmente pelas temáticas, tá? Então, primeira obra dentro do realismo no Brasil, olha só, a data de nascimento do realismo no Brasil, 1881, o autor é Machado de Assis, tá? E a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, ao passo que na Europa estava se produzindo uma obra realista dentro da poesia e dentro da prosa, nós vemos, por exemplo, vários autores portugueses e mesmo franceses fazendo poesia e prosa. No Brasil isso não chegou a acontecer, tá? Como os movimentos foram muito juntinhos, muito próximos, o realismo focou basicamente na prosa. Prosa do romance e prosa do conto. Belezinha? Vamos adiante? Olha só, gente. Vamos dar uma analisadinha nessa imagem. E por que eu coloquei essa imagem para vocês? Principalmente para nós analisarmos o contexto histórico da obra realista. Esse contexto aparece tanto nas obras europeias quanto nas obras brasileiras e é bem interessante nós analisarmos que na obra realista, geralmente, essa representação aqui vai mostrar aquela figura que é outremizada, aquela figura que é subjetificada pelo burguês. Então, quem é essa pessoa? Essa pessoa aqui pertence ao proletariado. Então, olha as mãos de trabalho dessa mulher, olha as linhas de expressão, olha a queimadura no rosto dela. Ela é uma trabalhadora do campo, ela está segurando aqui um cabo de enxada, possivelmente. Então, lá na Europa, quando se fala da obra artística, das artes plásticas realistas, nós temos uma diferenciação, tá? Na Europa, gente, o que vai acontecer? O realismo dentro da literatura e o naturalismo dentro da literatura são o mesmo dentro da arte plástica. Então, se você vir alguma questão de vestibular por aí, fazendo alguma comparação entre trechos de obras literárias e uma imagem como essa, possivelmente, talvez, a imagem da obra realista esteja comparada a um trecho de uma obra naturalista que fala a respeito desses trabalhadores do proletariado. Estaria errado? Não, porque dentro da obra artística, das artes plásticas realista, nós vamos ter esses dois momentos, esses dois movimentos da literatura ali juntinhos, tanto a representação do pobre quanto a representação do burguês, beleza? Gente, ainda falando a respeito um pouquinho dessa imagem, qual é a relação que essa imagem tem com o momento histórico? Então, olha só, o que o povo começou a fazer nesse momento, começou a sair do campo e migrar para as cidades. E por que migrar para as cidades? Porque as cidades ofereciam melhor condição de vida. Então, migrando para as cidades, o povo se depara com a Revolução Industrial. E o que aparece muito nas obras literárias, exatamente esses burgueses industriais, esses burgueses donos de indústrias, donos de comércios, que exploram essas classes que advêm, que vêm do campo. Tá? Além disso, gente, há essa questão da luta de classes, tá? E nós já antecipamos um pouquinho das doutrinas que vão permear esse movimento realista. Doutrina, nós vamos ter um pouquinho de Marx, nós vamos ter um pouquinho de Thomas Malthus, nós vamos ter um pouquinho de Adam Smith, sim. E por quê? Porque esse burguês vai ser a representação do liberalismo econômico, tá? Esse burguês que aparece na obra realista é a representação daquele que quer ganhar e ganhar e ganhar e ganhar, independente de quem ele explore para isso. Então, aparece um pouquinho dessa doutrina, aparece um pouquinho dessa teoria, por mais que não apareça de maneira explícita, ela permeia o movimento. Ademais, aparece também as teorias do Karl Marx, tá? E dentro do Karl Marx vai aparecer a questão da luta de classes. Dentro da obra realista, isso aparece de uma maneira um pouquinho mais sutil, porém na obra naturalista aparece mais evidentemente. E, por fim, a teoria do Thomas Malthus. Nós sabemos que o Thomas Malthus fala na teoria dele que a quantidade de alimento não cresce com a mesma intensidade, com a mesma quantidade que as pessoas. Então, nós vamos ter pessoas que vão conseguir sobreviver e nós temos pessoas que vão morrer. Lembrando, gente, que você vai lembrar da aula de história que nesse momento aqui,
nós vamos ter uma população europeia que em 100 anos, que em um século, cresce demasiadamente. Então, quando as cidades começam a se tornar muito populosas, várias doenças vão acometendo essa população. Além do mais, as pessoas vão morrendo de fome, porque não há como a Europa conseguir na cidade sustentar todo esse povo. E isso aparece também nas obras literárias. Então, perceba, embora no romantismo haja algumas questões sociais, principalmente na terceira geração, vai ser o realismo que vai mostrar pra gente a realidade mais evidente, vai ser o realismo que vai evidenciar pra gente aquilo que acontecia historicamente e sem mentiras. Então, ao passo que lá no romantismo nós temos algumas recriações de momentos históricos para que eles se tornem melhores, no realismo nós vamos ver isso representado de uma maneira bastante real, tá? Ou seja, sem nenhuma maquiagem. Belezinha? Continuando aqui, gente, um pouquinho dessas características do movimento, tá? Você vai acompanhando aqui essas características do movimento. Olha só, quando nós falamos das origens do realismo, nós temos principalmente nessas origens a questão econômica e da denúncia social, tá? Então, guarda aí a característica, denúncia social advinda da questão econômica que estava acontecendo lá na Europa e, consequentemente, no Brasil. Além do mais, interpreta-se a realidade de uma maneira menos voltada para a interpretação, a subjetividade ou ainda a idealização. Então não tem mais idealização, a realidade é aquela nua e crua e pronto, tá? Por fim, a objetividade. Então a objetividade aparece em todas as obras e mais uma característica que é muito importante é essa aqui, tá, gente? Tratar de dramas sociais, tá? Em vez de dramas individuais. Então, qual é a preocupação da obra realista, tá? Em vez de aparecer aquela mocinha desesperada por um marido, como na obra romântica, aparecem aqui, por exemplo, pessoas que estão lutando por um ideal, tá? Então, em vez de aparecer a Iracema, que é uma personagem única, aparece, por exemplo, o Brás Cubas, que é uma espécie de estereótipo de vários personagens. Então, o burguês que aparece, ou mesmo o proletário que aparece na obra realista, é uma personificação de várias pessoas. Ele é o que a gente chama de estereótipo. Então, ele representa um bando de gente. E o legal da obra realista é exatamente isso, que o burguês lesse essa obra e se identificasse dentro dela. Então, que ele conseguisse se enxergar, por mais que não estivesse falando dele, que ele aparecesse nessa obra de alguma forma. Adiante, olha só, gente, dentro do projeto literário, você pode ir acompanhando aqui nos tópicozinhos, mas é simples. Um projeto literário, a tentativa é de apresentar que existe sim um pouquinho desse bem contra o mal, mas o bem contra o mal não é mais aquela coisinha maniqueísta da obra romântica. Ah, nós temos a mocinha, o mocinho e tem um vilão para atrapalhar a história. Isso é muito simples. Na verdade, a obra realista tenta mostrar pra gente que o maniqueísmo dos romances românticos ficou só no romance. Na verdade, na sociedade, nós temos mais maldades do que bondades. E quando você tem bondade, muitas vezes, ela é algo que não dura para sempre. Ela é uma bondade que dura enquanto há o interesse. Então essa questão de romances por interesse, casamento por interesse, relacionamento por interesse, ou ainda amizade por interesse, ou questões familiares, todas por interesse, tratar bem o pai, tratar bem o irmão, isso aparece muito na obra realista. Então, perdeu-se um pouquinho aquela mágica de você achar que o mundo é cor-de-rosa e tudo vai ficar bem no final. Na verdade, nem sempre na obra realista tudo fica bem no final. E isso é para mostrar para você que a vida é assim, tá? Então, dentro dessas características, tudo isso eu já coloquei para vocês, tá, gente? A burguesia hipócrita, a objetividade e a questão também de você evidenciar que a história está presente ali na obra, tá? Continuando, gente, além desse projeto literário, travou. Os agentes do discurso. Quais são os agentes do discurso dentro da obra realista? Eles continuam sendo os folhetins, tá? Esses folhetins que fizeram extremo sucesso na obra romântica continuam aparecendo aqui. E com qual objetivo?
tentar entreter ainda esse público leitor. Por mais que sejam histórias mais voltadas para a crítica desse leitor, ele continua lendo essas histórias porque elas chamam a atenção ainda. Outra característica muito interessante dentro da obra realista é, em muitos casos, fazer uma narrativa que não siga uma ordem cronológica linear, mas uma ordem cronológica não linear, que é o que a gente chama de flashback. Então, quando você lê algumas obras realistas, ela acontece em flashback. Se você já leu Dom Casmurro, que é um clássico da nossa literatura, você vai se lembrar. Ela começa no final da vida do Bentinho e aí ele vai contar sobre a vida dele com a Capitu. Então, é um flashback. Então, essa narrativa in media res, essa narrativa cronológica não linear é uma característica bem relevante dentro do nosso realismo. Então, publicava-se por meio de folhetins e dentro das características super importantes nós temos aí o racionalismo e a objetividade, tá? Quando nós falamos de racionalismo e objetividade, guarde essas três características, porque em qualquer análise, em qualquer questão de realismo, elas vão aparecer. A primeira, gente, abandono da idealização. Lembra que eu falei para vocês, já hoje, que o herói não é mais aquele mocinho, tá? O herói, às vezes, tá, da narrativa, vai ser exatamente aquele que tem tudo ao contrário do herói, ele vai ser o anti-herói, tá? Ele não vai ter ética, ele não tem princípios, ele faz maldade para as pessoas. Então, na verdade, o protagonista não é mais o mocinho, não é mais o heróizinho. Muitas vezes, o protagonista vai ser o vilão da história, tá? Esses conceitos de herói e vilão, eles deixam um pouco de existir aqui no romance realista. Na verdade, as pessoas são o que são. As pessoas têm nuances de bem e de mal. Na verdade, todo mundo é bom e ruim ao mesmo tempo. Então isso é legal na obra realista. Aquele estereótipo de bonzinho e malzinho acaba e o estereótipo da pessoa verdadeira começa a ser expressado dentro dessa obra. Outra característica, como eu já coloquei para vocês, a realidade aparece bastante e além da realidade aparece a questão social. E além dessa questão social, aparece também a questão histórica dentro dessa obra, tá? Então, muitas delas, para estudar história, são bem interessantes, porque elas são bem fidedignas. E, por fim, um texto literário que está relacionado a informações factuais, como eu disse para vocês, não só a história, mas a lugares também. Uma característica bem legal da obra realista é quando o autor consegue, muitas vezes, falar de lugares que esses protagonistas frequentaram, e esses lugares são lugares reais. Então, a cidade do Rio de Janeiro continua sendo, por exemplo, no caso do Brasil, o pano de fundo das obras realistas. Então, falar que, por exemplo, a Capitu e o Bentinho foram a uma praça, ou que eles passaram a lua de mel em Petrópolis, era uma maneira de fazer com que houvesse a identificação do público com esses personagens. Então o público se identificava com esses personagens, com os locais onde eles estavam, e então havia uma empatia um pouquinho maior com relação à obra. Outra coisa, gente, dentro aqui dessa obra realista vai aparecer bastante também uma crítica com relação ao tempo e o espaço. Ah, mas como assim? O tempo e o espaço não aparecem como algo tão relevante assim. O importante aqui são as ações das personagens. Então grava aí, ó. A ação do personagem acaba sendo mais importante que você necessariamente ficar descrevendo muito espaço, descrevendo muito tempo. Ah, mas isso significa que não tem nenhuma relação do espaço com o tempo? Tem, com toda certeza. Mas se você pegar, por exemplo, a narrativa Dom Casmurro, que foi escrita lá no século XIX e se passa no Rio de Janeiro, e quiser trazer essa narrativa Dom Casmurro para o Brasil, sei lá, São Paulo, em 2018, você consegue. Se você quiser pegar essa história de Dom Casmurro, igualzinho ela aconteceu, e passar para uma cidade do exterior, sei lá, Tóquio, em 2018, ela também transcorre naturalmente, porque o importante aqui são as ações dos personagens. Então, por mais que tenha relação de tempo e espaço, eles não são relevantes para o transcorrer da ação desses personagens na história, tá? Continuando aqui, gente, olha só.
O que é essa questão da contemporaneidade? É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. No Dom Casmurro isso aparece. Quando, por exemplo, o Bentinho e a Capitu vão para a lua de mel deles e eles se encontram lá com Dom Pedro II. Olha, eu estou lendo a obra hoje, então eu sei que nesse momento que a obra foi escrita, o Dom Pedro II estava lá em Petrópolis, quando todo mundo estava passando pela rua e o Dom Pedro II ia passar pela rua, todo mundo parava, porque ele era mais importante, ele tinha que passar por ali. O Bentinho Santiago fica muito bravo, fica meio enfurecido por ter de passar... ter que parar o encontro dele com a mulher amada, com a Capitu, com a esposa, naquele lugar, exatamente porque acontece esse fato histórico, tá? Continuando. Olha só, gente, o que é materialismo? O materialismo aparece muito nessa obra porque ele é uma característica dessa sociedade. Então, duas características que você tem que lembrar, que vão aparecer nas provas para vocês. Primeiro, procurar a verdade na realidade, tá? Então, essa realidade é expressa para que você enxergue a verdade, para que você enxergue que a vida é assim, que a sociedade é assim. Segundo, gente, a sociedade é um objeto de interesse e estudo, tá? Então, na verdade, todas as ações sociais soam como uma espécie de estudo. Esses personagens foram estudados previamente. Então, o autor realista é uma espécie daquele tipo de pessoa que para num lugar e fica analisando o comportamento humano, ou ainda aquele tipo de pessoa que convive com as pessoas exatamente para analisar os comportamentos delas. E ele vai colocando isso na obra literária. Então, na verdade, o autor da obra realista é um estudioso da sociedade, é um estudioso do ser humano, é um estudioso da alma humana também, das suas ações. Belezinha? Vamos lá. A anatomia do caráter eu já coloquei para vocês, bastante a respeito disso, mas o que a gente tem que gravar a respeito dessa anatomia do caráter? Primeiro, o comportamento das pessoas, que eu acabei de falar para vocês, tá? As motivações que poderiam gerar certos comportamentos. Para tudo aqui, gente. Geralmente na obra realista, o que nós vamos perceber? Que os motivos nem sempre ficam tão claros no meio da narrativa. Às vezes, a narrativa inteira é necessária para que nós saibamos o porquê que aquele personagem se portou de tal maneira. Quando você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, você nota que o Brás Cubas, que é o narrador, vai mostrando algumas motivações dele. E as motivações, as causas das ações dos personagens que ele vai apresentando, nem sempre ficam tão claros. E ele, como narrador, muitas vezes, hipotetiza em cima disso. Uma característica relevante também da obra realista é que quando o narrador é em terceira pessoa, ele consegue expressar melhor essas motivações, porque o narrador em terceira pessoa é onisciente, tá? Ele consegue entrar na cabeça desse personagem. Agora, quando o narrador é um narrador em primeira pessoa, ele não é muito confiável. Quando você lê, por exemplo, Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso fica claro, porque você não consegue confiar piamente naquilo que esse narrador vai contando, porque ele também é um personagem. Então ele pode estar exagerando naquilo que ele está falando, ou ele pode também pormenorizar algumas ações dele. Então ele fez algo muito mais grave, mas ele não fala isso pra gente. Então essa análise do comportamento humano aparece sim quando é em primeira pessoa, porém quando é em terceira aparece muito mais, tá? E por fim, os personagens que são construídos mais relacionados a esses parâmetros aqui, meio social, meio cultural, meio econômico, meio político, tá? Então, em obras literárias do realismo, vai aparecer, por exemplo, muita essa hipocrisia da pessoa se relacionar apenas com indivíduos que sejam do seu meio social, do seu meio econômico. Aparece muito a relação política, então o fato dos indivíduos quererem se relacionar com os outros para conseguir um cargo político ou ainda para receber uma indicação política. Então isso é uma motivação que aparece bastante nas obras. E finalizando, gente, os interesses coletivos. Então, o que é interesse coletivo? O importante da obra realista é evidenciar para a gente que ali tem uma crítica social e lendo aquela crítica social, eu vou conseguir fazer uma análise de tudo que me
circunda, da sociedade circundante. Eu faço uma análise de mim mesmo e faço uma análise das pessoas que estão à minha volta. Então, é muito mais importante para o autor realista, claro, né, que todo movimento tem sua relevância, mas para o autor realista, é muito mais importante você ler uma história que traça esse perfil de uma sociedade, do que ler uma historinha de amor que vai apenas deixar as pessoas nas nuvens, tá? E por fim, gente, a questão da linguagem, tá? Quando se fala a respeito da linguagem da obra realista, lembramos muito do Machado de Assis, mas não é só ele que elabora essa questão da linguagem. Quando se fala da linguagem realista, ela é uma linguagem mais objetiva. E pelo fato dela ser objetiva, principalmente, nós vamos encontrar termos mais objetivos, então não tem mais aquela descrição de espaço, descrição de tempo, super elaborados, você não vê mais aquelas cenas de 5, 6 páginas escrevendo um sofá no qual a moça está sentada, você vê agora a objetividade. Olha, a ação é importante, tá no sofá, pronto, não precisa descrever o sofá. Além disso, você vê parágrafos mais curtos, você vê capítulos bem mais curtos, mais enxutos, e o intuito de fazer uma obra que chame a atenção do leitor. E como que ela vai chamar a atenção do leitor? E como que ela não vai cansar o leitor? Primeiro, ela conversa com o leitor. Segundo, ela precisa ser uma obra que o leitor não se canse. E para que ele não se canse, ela é mais enxuta, ela é muito mais objetiva, tá bem? Essas são as características do realismo. E a obra do Machado de Assis vai ser desvelada em breve. Até mais!